E aí, pessoal, boa tarde. Vamos falar aqui sobre COBOL, Common Business Oriented Language. COBOL foi uma das primeiras linguagens de programação desenvolvida no final dos anos 50, início dos anos 70. Então, por aí você vê que ela já tem mais de 60, 70 anos que vem sendo utilizada. Assim, desde que eu entrei comecei a trabalhar com TI, eu ouço falar que, que o COBOL vai desaparecer. E eu lhe digo, isso não é, nunca aconteceu. Assim, muito pelo contrário, eu vi a ascensão e decadência de várias outras linguagens nesse intervalo de tempo, mas o COBOL está aí, até hoje se usa. E o detalhe aqui, assim, eu me permito falar com propriedade porque eu fui programador COBOL por quase 20 anos, assim, trabalhei no ambiente mainframe e até hoje, indiretamente eu trabalho com COBOL. Uma outra coisa importante aqui de colocar no contexto é que você fala COBOL, mas COBOL ela faz parte de um pacote, né? O que chamaria o pacote mainframe, que foram os computadores grandes desenvolvidos, sei lá, anos 60, anos 70. Ah, assim, eu consigo lembrar de pelo menos três empresas, grandes empresas, né? A principal delas foi a IBM, mas a Unisys também trabalhou com COBOL e tinha acho que era a francesa aqui, uma francesa que se chamava Bull, né? Todas elas tinham COBOL como carro-chefe. A época, né? Obviamente que a coisa evoluiu. Bom, mas continuando aí, nesse ambiente mainframe, você tem que considerar que COBOL é só uma linguagem de programação. Você também vai precisar entender de banco de dados, seja o DB2, ou seja o ISAM, que é o mais os arquivos, o mais antigo de todos, que veio antes até do DB2. E, salvo engano, ainda tem um DMS. Bom, mas enfim, você vai ter que entender dos bancos de dados, dos arquivos. Você vai ter que entender também de SQL, que quando que SQL para fazer queries, né, para extrair informação dos bancos de dados e, enfim. Você também vai precisar entender de JCL, porque JCL é para você juntar um monte de programas para funcionar, você precisa do JCL para ele orquestrar, né, o que a gente chama de sistema batch, né? Tem também o Kix, que também é parte desse mesmo pacote, enfim. Você compreendeu aqui, não é só COBOL. COBOL vem junto aí com todo o ambiente de programação que ele necessita. E quanto em termos de empregabilidade, assim, eu trabalhei com COBOL em três diferentes países, em grandes corporações, e, novamente, ele tá, até hoje há sistemas que funcionam em COBOL. Assim, apesar de toda nova tecnologia, de todas as novas ferramentas, modernização, etc., quando você pensa no que se chama back-end, né, que são aqueles sistemas que estão lá no fundo, assim, os sistemas permanecem ativos porque o custo de conversão desses sistemas é demasiado alto, assim, da casa de milhões de dólares. Para você pegar um sistema que foi desenvolvido nos anos 70, 80 e dizer, eu quero converter esse sistema para uma tecnologia moderna, né? São vários desafios, né? Começando pela falta de documentação, então aí você vai ter que fazer uma reengenharia para alguém entender esses programas, como foram construídos, e, e no final de tudo você tem que garantir que a qualidade do sistema, seja lá o objetivo desse sistema, não vai ser comprometido pós a conversão. Então é por isso que as empresas continuam rodando os sistemas COBOL lá no back-end delas. O que eu vi muito nos anos 90 foi, e anos 2000, né, foi quando eles começaram a você casar COBOL com Java.
Porque aí o Java fazia o front-end e o COBOL o back-end. E assim eles se comunicavam. E isso permanece até hoje. Não, enfim. Aí o outro detalhe aqui também, então a gente já falou do custo de conversão desses sistemas. O outro fator que contribui para a empregabilidade seria os baby boomers. Baby boomers foi a geração que nasceu pós-guerra. Então foi aquela galera que entrou no mercado de trabalho lá no início, nos anos 70 e, e agora, nesse momento, eles estão começando a se aposentar. Então, obviamente que quando uma dessas pessoas sai, vai junto o conhecimento, porque você imagina, alguém que trabalhou aí no sistema por 20, 30 anos, sim, porque existe gente que passa a vida todinha dando manutenção em sistemas COBOL, né? Isso é fato. Então, na hora que esse pessoal sai, tem que achar alguém para assumir aquela responsabilidade. Vamos dizer assim, para mitigar esse problema, o que muitas das corporações, das grandes corporações na América do Norte estão fazendo, elas fazem outsourcing com as firmas na Índia especificamente, até um pouco na América Latina, ah, mas aí seria mais para o mercado espanhol, mas enfim. E eles colocam essa manutenção desses sistemas para esse pessoal, enfim, onde faz outsourcing, porque a mão de obra é mais barata. Mas mesmo assim você precisa de alguém aqui que tenha quando eu digo aqui, alguém que esteja perto do sistema, que tenha conhecimento para fazer aí vamos dizer, essa ligação entre as manutenções que são necessárias aos sistemas, né, tem que estar alguém coordenando esse trabalho. E é isso. Aí o que acontece? Os bancos, as seguradoras, sistemas governamentais, elas ficam, elas têm sistemas rodando em COBOL e elas devem ficar assim, rodando, continuando com esse sistema, sei lá, pelos próximos 20 30 anos, se brincar, né? Então, obviamente que vai diminuir, mas eu acho que acabar de vez não vai acabar. Bom, e agora você deve estar se perguntando, tá? E o que, que eu faço com essa informação? Então, para concluir, eu diria que eu vejo dois cenários aqui. Para você que está começando, ou para você que já está no mercado de trabalho de informática, se aparecer uma oportunidade de trabalhar com COBOL, eu diria pegue. Pegue e experimente pelo menos 1 ou 2 anos. Como você se adequa àquela realidade de trabalhar com esses sistemas arcaicos, né, vamos dizer. E se você gosta, como funciona, e também você começa a medir a empregabilidade. Para quem está começando do zero e se pergunta se vale a pena aprender a COBOL, para sem perspectiva de trabalho, eu diria também que vale a pena investir no conhecimento de COBOL e mainframe, né? Lembre-se, você tem que entender mais do que COBOL. Invista, vamos dizer, no máximo 50% do seu tempo em COBOL e o outro 50% você se permite a, aprender outras tecnologias, outras ferramentas. É isso aí, pessoal. Achou interessante? Quer falar mais sobre o assunto? Comenta, pergunta e eu me proponho a conversar mais sobre isso. Eu sou da área de tecnologia, trabalho há 30 anos, né, nessa área, tá bom? Falou aí, abraço.